Só agora tá passando por aqui porque os visitantes começaram a entrar, né, pastor? Já passou o torcedor do Palmeiras, todos muito empolgados e animados nessa expectativa da decisão, né? A gente estava escutando a matéria há pouco, né? Falando a respeito do Daverson, do Andréas Pereira, o torcedor do Flamengo querendo que o Andréas devolva o passe. Isso. E a curiosidade é que essa decisão de 2021 aconteceu em qual dia? 27 de novembro. Hoje. Portanto, exatamente 4 anos e... O Palmeiras chega para a final da Libertadores vivendo um filme repetido. E você lembra como terminou das outras vezes? 5 jogos sem vencer, pressão gigante, críticas por todos os lados. Será que isso realmente importa numa final? Em 2022 e 2021, o Verdão também chegou mal e levantou a taça. Coincidência? Você acredita que essa história pode se repetir mais uma vez contra o Flamengo? Abel Ferreira poupou todo mundo e virou a chave só para Lima. Funcionou? O rival chega mais descansado ou mais pressionado? Vitor Roque garantiu que o time fará um brilhante jogo, você concorda? Qual é o seu nível de confiança para sábado, baixo, médio ou alto? Quem você escalaria como titular para essa final? Esse é o nosso... Chega mais, Brás, porque esse é o nosso assunto. 21, aquela final inesquecível Palmeiras e Flamengo. Personagens que estão de volta. A primeira final de Libertadores entre Flamengo e Palmeiras em 2021 teve um desfecho com herói e vilão. Daverson, ó, te amo. Assim, a gente nem pensa mais no Andrés Pereira. O lance que decidiu o título em 2021 aconteceu aos 4 minutos da prorrogação. O jogo estava empatado em 1-1, quando Andréas Pereira errou a passada. Daverson roubou a bola e chutou na saída de Diego Alves. O resto é história. Foi o primeiro e único gol de Daverson naquela Libertadores. Gol decisivo que o próprio atacante profetizou para os companheiros. Eu acho que ele já estava imaginando que ele ia fazer o gol mesmo, né? Porque ele falou com a gente na hora do almoço ali, vou entrar para fazer o gol. E eu mesmo, ele falou, para, David, você vai ficar no banco do meu lado ali. Quando o Abel chamou ele, eu falei, nossa, não acredito que ele vai entrar e fazer. Jailson era o goleiro reserva do Palmeiras naquela decisão. Ficou ao lado de Daverson o tempo todo, até o atacante entrar no lugar de Rafael Veiga, no início da prorrogação. Apesar de não acreditar na premonição do companheiro, o ex-goleiro palmeirense revela que Daverson estava preparado para aquele momento. Foi mais mérito pro Daverson, cara. Porque atacante, você sabe, ainda mais doidinho. Eles falam que é um doidinho do bem, ele não desiste. Ele sempre tá ligado nos lances. E ele foi muito esperto no lance ali, foi muito feliz. E acabou fazendo o gol e do título. O gol que colocou Daverson na história do Palmeiras também marcou Andréas Pereira. Até hoje, o meia convive com a bronca da torcida rubro-negra. Hoje em dia eu tenho um pouco de raiva dele, mas eu acho que ele perto do Flamengo é pequeno. Eu sempre fui um cara que sempre apoiei, sempre torci pra ele voltar. Só que pro Palmeiras não podia, né? Gabriel Silva, ex-lateral revelado pelo Palmeiras em 2010, jogou com Andréas Pereira no Granada da Espanha em 2016. Os dois mantêm amizade até hoje. Gabriel recorda qual foi a reação de Andréas Pereira depois da falha desastrosa na final. Como o amigo superou o momento mais crítico da carreira. Conversamos bastante, com certeza ele ficou mal, como qualquer outro jogador ficaria. Ficou bastante mal. Mas o Andrés é um garoto, um homem, vamos dizer, um homem que tem uma mentalidade muito forte. Ali no Granada, quando a gente jogou junto, às vezes a gente perdia jogo e às vezes eu estava cabisbaixo, ele chegava, não, Gabi, vamos, tem que seguir em frente, a derrota faz parte, né, do processo. Então você vê o exemplo que ele dá. Depois daquela final, Andréas ainda jogou no Flamengo até o final do empréstimo, em junho de 2022. E desde setembro desse ano é o camisa 8 do Palmeiras, um dos destaques do time, ressignificado para uma nova decisão. Aprendeu, né? Passou, é o passado, mas naquele momento, na hora do jogo, tenho certeza absoluta que ele vai entrar no jogo para dar o seu melhor e ir para cima e fazer aquilo que ele sabe fazer de melhor. Um novo encontro entre Flamengo e Palmeiras, uma nova história será contada.
Há muitos personagens que podem ficar com o papel de herói e vilão, dos favoritos até os mais improváveis, mas só um nome em comum entre as duas torcidas. Um roteiro que só o futebol pode escrever. Mas quem sabe o Andrés Pereira vai fazer o gol do título pro Palmeiras. Agora vira herói. Agora vira herói. O futebol é isso. Eu acho que o Andrés podia retribuir a gente na final também, tocar o passe pro Bruno Henrique para fazer o gol na final. Agora nessa final ele vai dar a volta por cima e quem sabe até fazer o gol do título. Palmeiras e Flamengo, reencontro de gigantes. Duelos entre Palmeiras e Flamengo após a final da Conmebol Libertadores 2021. 11 jogos. O Flamengo tem mais vitórias e em mata-mata tá 1-1. Mas vamos lá. 11 jogos, 2 vitórias do Palmeiras, 5 empates, 4 vitórias do Flamengo. Em mata-mata, Palmeiras avançou ou bateu campeão, Flamengo avançou ou bateu campeão, uma vez para cada um. Vamos voltar a Lima, vamos acionar o nosso time com Bruno Vicari e Mariana Pereira e agora ele, Oswaldo Pascoal. Ô Brunão, que momento, hein, cara? Eu jogo pra você, mas um beijo pro Pascoal é demais, cara. Vamos lá, Bruno! Tá sendo bem requisitado aqui também o nosso Pascoal, não é? Turística. Tudo bem, né, Pascoal? Bom dia aí pra você. Agora aqui, Felipe, ó, são 10 horas e 5 minutos aqui em Huacapuquiana, que é esse sítio arqueológico, a gente já contou a história mais cedo, né, Mari? Mais de 1.500 anos de história por aqui. Bem-vindo, Pascoal. Você tem muita história também, hein? Não tem os mesmos 1.500 anos, mas tem história para contar, hein, Pascoal? Muito menos que isso. Só daqui no Sport Center já é uma grande alegria para mim isso. Espetacular, né? A gente tá num lugar também muito diferente, né? Um lugar que eles adoravam o mar, mas eles não ficavam perto do mar, não. O mar é lá embaixo. Aqui, olhavam daqui para ver lá como é que funcionavam as coisas. Enfim, um lugar muito especial. Tem uma aura toda diferente aqui e a gente tem que saber interpretar tudo isso aqui em momento de decisão. Já passou o torcedor do Flamengo? O pessoal agora tá passando por aqui porque os visitantes começaram a entrar, né, Pascoal? Já passou o torcedor do Palmeiras, todos muito empolgados e animados nessa expectativa da decisão, né? A gente estava escutando a matéria há pouco, né? Falando a respeito do Daverson, do Andréas Pereira, o torcedor do Flamengo querendo que o Andréas devolva o passe. Isso. E a curiosidade é que essa decisão de 2021 aconteceu em qual dia? 27 de novembro. Hoje. Portanto, exatamente 4 anos. E o Andrés Pereira, como é um personagem, ontem a gente estava na chegada ali do Palmeiras, e claro que, assim, o Abel é muito ovacionado. Normalmente, Gustavo Gomes e Veiga são os mais aplaudidos, mas ontem foi o Andrés, Mari. Foi muito aplaudido, né? Quando o ônibus desembarcou, eles passaram bem perto ali da torcida, né? Muitos torcedores do Palmeiras ali cantando o hino, enfim, fazendo a festa, e o André, assim, de fato, ali muito aplaudido e herói, vilão, vamos ver, né? Sábado tá aí. A Mari falou como os jogadores desceram e com pouco contato com a torcida, né? Apenas de longe, rapidamente. O Abel mal olhou para os lados. Sim. O Andrés Pereira ainda acenou, né? Mas assim, pouco contato. E isso também tem um pouco dessa questão do foco, da concentração. Mas também porque o Palmeiras chegou e já treinou. Isso. Ontem no saguão do hotel, não é um treino, mas é aquela ativação justamente para o corpo se adaptar, tirar o avião do corpo, né, Pascoal? Geralmente isso, né? E já começar a se adaptar também ao fuso horário. Parece que não é muito, mas 2 horas assim faz os atletas sentirem um pouquinho. Segundo os fisiologistas, você precisa de 2 dias, um dia para cada hora. Então são 2 dias para adaptação. Quando você vai viajar com mais período distante, por exemplo, 12 horas de diferença, você precisa de um período mais longo. Quando havia a Copa Intercontinental lá no Japão, as pessoas demoravam um pouquinho mais para se adaptar, demoravam um pouquinho mais, os jogadores de uma forma geral, mas tem aqueles que dormem mais. Quem dorme mais tem mais condição de recuperar. Você e eu que dormimos pouco, imagina como é que seria essa história aí, Bruno. Isso, é bem assim mesmo, e os jogadores vão se adaptando hoje à programação do Palmeiras e do Flamengo, mais na parte da tarde, inclusive com entrevistas, que a nossa equipe também vai acompanhar, Felipe. A dupla que dorme pouco, hein? Gostei disso, Pascoal. O time Romário. É isso, Bruno Vicari, Oswaldo Pascoal e Mariana Pereira. Conosco aqui no Sport Center, a gente apresenta Abel Ferreira e Felipe Luiz em finais por Palmeiras e Flamengo. Abel, 14 finais, 8 títulos, 6 vices. Felipe Luiz, 3 finais, 3 títulos, nenhum vice-campeonato. A gente teve essa reportagem, Jailson,
dos personagens de 21, acho que nenhum é maior do que o Andrés Pereira, pelo que aconteceu, mas há outros, claro que há outros, e há as instituições que são maiores que os personagens, mas é que eles entram em campo e eles que acertam e erram. Eu começo com o Andrés Pereira. Como é que você imagina a cabeça dele? Você acha que ele está conseguindo isolar aquilo ou não? Antes do jogo começar, sim. Pra ele já tá, ele tá do outro lado, né? Ele tá do lado do Palmeiras. A questão vai ser quando o jogo começar. A torcida do Flamengo com certeza. Cara, vai ter musiquinha. Muito. Nem questão de música. Mas tem que ter uma musiquinha. É questão de vaia. Tenho certeza absoluta que toda vez que o Andrés Pereira encostar na bola, vai descer lá a vaia justamente por conta da torcida do Flamengo. Mas imagina a musiquinha do vai entregar, sabe assim? Aí a gente vai ter que ver quando a bola rolar. Mas assim, em relação à final, né? Desde que tinha ali a possibilidade de final entre Flamengo e Palmeiras, a torcida do Flamengo estava falando em relação justamente a essa revanche de 21, e quando o Andrés Pereira acertou com o Palmeiras e teve essa questão desse chaveamento, a torcida do Flamengo o tempo todo lá torcendo para realmente ter essa final, e aí agora toda essa pressão, toda essa questão da torcida ali, tu vê, vai falar com qualquer torcedor do Flamengo lá na rua. A gente viu ontem até, inclusive no Aeroflá, na hora que a Roberta conseguiu falar com alguns torcedores, era sempre a mesma coisa. O Andrés Pereira vai entregar, o Andrés Pereira tem que entregar. De fato, a torcida do Flamengo tá nessa questão do personagem. Sim. É o Andrés Pereira o alvo. Estão pedindo cashback, é isso? É o Andrés Pereira. E aí, eu queria que você falasse desse tema, Donk. Não, é sem dúvida o grande personagem. Eu concordo com você, não tem discussão em relação ao quanto que a atenção vai estar direcionada a ele. E eu, sinceramente, eu acho isso muito pessoal, porque cada pessoa lida com esse tipo de cobrança de uma forma. Lógico, tem gente que se alimenta. Exato. E assim, acho que o que pesa a favor do Andrés é o nível de experiência que ele tem. Você está falando de cara que jogou em Premier League, que joga em seleção brasileira. Então acho que isso ajuda a amenizar. É alguém mais com uma bagagem maior para o tipo de pressão que o futebol pode oferecer. Mas no final das contas, é muito da forma como cada um vai reagir. Lógico, na hora que começa o jogo, acho que você acaba dando uma desligada nisso, está muito concentrado no que está acontecendo, mas no fim das contas, você pode ter jogadores mais experientes que possam sentir esse tipo de situação. Se eu fosse jogador, eu ia sentir totalmente, cara. Eu vou ser bem sincero, mas é muito pessoal. Cada um lida de uma forma com esse cenário. Eu ia gostar, Donk. Eu ia me divertir. Mas é muito pessoal. Mas, obviamente, ele tem esse histórico, assim... O início do jogo acho que vai falar muito. Eu também acho. Se der uma rateada ali no início do jogo... Eu também concordo. Sabe, o início do jogo... Precisa ganhar o cara coroa. Sei lá, um erro no domínio ali no início, a torcida... Sabe? Vamos lá, deixa eu voltar com o time que está... no Peru, o Bruno Vicari, Oswaldo Pascoal, a Mari Pereira... Que foi, Mari? Que foi? Posso pegar esse gancho do Andrés Claro, sem dúvida. Só pra a gente tá, claro, né, o debate gira muito em torno disso, né, como que vai ser o emocional e etc. Mas pensando na funcionalidade, o Andrés Pereira, ele é um cara importante para esse Palmeiras, né, e o Abel falou sobre isso na coletiva pós-Fluminense, se eu não me engano. E antes até quando ele não joga a partida contra o Santos. Exatamente, porque justamente o Abel foi questionado sobre a função de um meio-campista para distribuir o jogo do Palmeiras que ficou ausente nessas partidas, e ele cita o Andrés, quando o Andrés é expulso da outra partida, enfim, tem toda essa ausência dele. Então, emocionalmente, se ali nos primeiros minutos ele já sente a pressão e fica só nessa bola de segurança, né, não propõe o jogo do Palmeiras, não leva o Palmeiras para frente, esse é um ponto pra gente ficar atento. Até porque é uma das dúvidas que o Abel tem na formação do time do Palmeiras, tá? Não em relação à presença do Andrés, essa sem dúvida tá mais confirmada, mas quem vai estar ao lado dele, não é, Pascoal? A gente tinha uma percepção, o Jailson lembra e a gente chegou a conversar, como nos últimos jogos o Abel já começou a fazer algumas mudanças ou alguns testes pensando no jogo contra o Flamengo. Isso mesmo ainda durante o Campeonato Brasileiro, quando o Palmeiras ainda disputava ponto a ponto o título da competição. Jailson vai lembrar que a gente falou, olha, estranho, né, nesse jogo contra o Fluminense, o Abel ter colocado o Aníbal e o Martínez, não foi, Mari? E 2 pontas, né? Por que ele fez isso? Porque nos jogos anteriores, no último jogo, por exemplo, contra o Grêmio, já teve um Felipe Anderson jogando como segundo volante? Por que nos jogos anteriores 3 zagueiros contra o Vitória? Então, tudo isso era uma percepção nossa, não é, Jailson? Mas agora também, além da nossa percepção, é uma informação que a gente colheu ontem lá no
Palmeiras, que já era desde a partida contra o Vitória, o Abel fazendo testes na formação da equipe e com peças, não só pensando na disputa do título brasileiro, isso talvez tenha até comprometido a campanha do time no Brasileirão, mas pensando no jogo de sábado, Pascoal. Primeiro que eu acho que a torcida do Flamengo pode adotar uma postura que, uma vez conversando com o Casagrande, ele me disse, quando ele chegou para jogar no Flamengo, teve um jogo contra o Corinthians no Pacaembu. E o Corinthians ganhou o jogo 1-0 com um gol contra dele. O Casagrande fez o gol contra, jogando pelo Flamengo. E a torcida do Corinthians gritava, doutor, eu não me engano, o Casagrande é corintiano. E ele foi jogar com a camisa do Flamengo constrangido. Porque a torcida do Corinthians reconheceu o que ele fez pelo Corinthians antes de jogar no futebol da Itália, que ele foi para jogar no futebol italiano. Então, existe uma situação, cada um se alimenta de uma coisa, como disse o Donk. O Casagrande não esperava aquela reação, esperava a ofensa. Como não veio a ofensa, veio um carinho, um afago, ele se abalou durante o jogo. Do outro lado, o Andréas Pereira pode receber de uma forma geral o apulpo, a vaia, o protesto e pode se alimentar disso no momento da decisão. Isso pode acontecer. E aí entra a característica dele. Se ele vai jogar como primeiro volante, o homem na frente da zaga para distribuir o jogo, ou se ele vai ser um segundo volante para fazer a saída de bola entre o meio-campo e o ataque. Então a gente não tem ainda essa informação. Mas eu acho, por exemplo, que um jogador especificamente vai ficar na marcação do Arrascaeta. Aí o próprio treinador do Palmeiras vai definir esse homem na marcação. Não, a gente pode dizer, pode ser o Aníbal Moreno? Mais ou menos como ele definiu contra a LDU, né? No jogo lá que ele fala, né? Que Veiga não acompanhou, Martínez não acompanhou. Ali ele pré-definiu também, né? Isso. Algumas situações me parecem claras que o Palmeiras vai adotar. Aqueles 25 minutos que o Abel pede para ele. Me deem os meus 25 minutos. O que são os 25 minutos do Abel? A marcação, pressão na saída de bola. Esses 25 minutos é que ele cobra dos jogadores no início da partida, para poder marcar e não deixar o time adversário jogar. Mas tem que ter também esse balanço, porque o Flamengo vai ter a bola. Claro. E quando tiver a bola, vai propor o jogo. E aí é que precisa de homens com inteligência, capacidade, para poder arquitetar todo esse trabalho. Falando só do Palmeiras, daqui a pouco a gente fala do Flamengo. Porque vale lembrar, não é, Felipe, Jailson e Donk, que no confronto recente entre os dois no Maracanã, foi até no combate físico, e muito graças ao Pedro também, que o Flamengo, que deve ser ausência, né, no jogo de sábado, mas foi no combate físico que o Flamengo levou vantagem e conseguiu fazer 3 gols no Palmeiras. Esse ponto que o Bruno trouxe da informação, dos testes, dos ajustes, que até passaram por isso, né, de repente não ter definido o brasileiro, mas ter prejudicado, mostra como o Abel vem trabalhando esse Palmeiras para essa final. O que esse período da classificação épica para uma queda no brasileiro você acha que gera no Abel de certezas e dúvidas? Tem muito gancho, Mota. Tem muito gancho até do que o Pascoal, do que o Bruno trouxeram aí pra gente na conversa, porque assim, tem a questão do Emi Martínez e, por exemplo, do Aníbal Moreno. A questão do primeiro volante e até o que o Pascoal falou em relação a alguém grudar no Arrascaeta. Mas a torcida do Palmeiras não quer ver o Aníbal Moreno nem pintado de verde. Porque o Aníbal Moreno, ele acabou cometendo um pênalti bobo agora contra o Grêmio. Ele que erra na saída de bola lá contra o Flamengo, se você for parar para lembrar aquele confronto. Inclusive, confronto esse que os 25 minutos que o Pascoal citou, foi justamente o que deixou o Flamengo bem desconfortável. E o Flamengo só consegue entrar no jogo, porque com a bola rolando o Palmeiras estava melhor, por conta do Pedro. Que aí tem a baita saída de bola que o Rossi trabalha com os pés e o Pedro fazendo pivô, deixando o Bruno Fux lá, né, bem ruinzinho, bem mal, e aí o Pedro consegue sair para a esquerda e ali dar a pifada no Arrascaeta. Então, assim, alguns elementos que a gente tem para falar, eu tô nessa questão dessa dúvida, porque tem a pressão em cima do Aníbal, só que o Palmeiras... E o Jailson, a Mari ainda lembrou que, ao mesmo tempo, foi o Martínez que comprometeu o jogo no Equador contra a LDU. Então, a solução também não... Né, a solução não é tão confiável assim. Exatamente, era isso que eu ia citar, porque o Emi Martínez também não goza de tanto privilégio, né, com a torcida e nem ali com a comissão técnica. Então, assim, eu fico na dúvida em relação a quem vai fazer esse primeiro volante. Porque se o Andréas Pereira for fazer o primeiro volante, a real é que o meio-campo do Palmeiras vai ficar aberto.
não vai ter meio campo de marcação, não vai ter meio campista de marcação de pegada. Vai ser o Andrés Pereira de primeiro, ele não vai fazer. Que é um cara mais construtor, e aí Veiga, enfim, quem tiver do lado é um time mais pra frente. Então eu acredito que ele não vai fazer isso. Vai precisar colocar ali um cão de guarda. Quero saber quem vai ser. Só tento tomar cuidado que o cão de guarda que morde muito tá dando problema. Porque vamos lá, o Aníbal Moreno já foi muito elogiado, ele teve fases ótimas, é um muito bom jogador. Mas os erros dele em jogos importantes. Assim, é aquela coisa que você fala, pô, o fio dá uma desencapada, e quando acontece uma vez, você fala, é azar. É que nem no caso do Flamengo que aconteceu com Plata. Nossa, fez aquela lá, coitadinha, não foi, revoga lá a expulsão. Aí vem e faz outra. Você fala, não, a culpa pode não ser nem dele, mas no cabecinha e tal. O Aníbal Moreno tem esse histórico, não significa que vai fazer, mas quem é que pode arriscar? Então, quero te ouvir sobre o tema. É uma dúvida muito complicada, né? Porque se fosse pensar por característica, pensando no jogo, esquece o histórico aí recente. Eu acho que o Aníbal faria muito sentido, muito. Acho que seria a escolha que eu faria em relação, tendo o Andrés como segundo volante. Só que o que pesa é isso. Então, essa questão do momento, e aí é muito feeling do dia a dia, o técnico que está acompanhando, sabendo o quanto que não. Acho que vamos nessa que vai dar tudo certo e tudo mais. A única questão é que se ele escolher, acho que faz sentido. Assim, é uma escolha plausível, pode ser que dê errado, mas aí, assim, é do futebol. Eu só não iria no caminho também do Andrés como primeiro volante. Acho que isso te coloca num risco muito grande, ainda mais num Flamengo, que você pode falar que pode ter o Carrascal e o Arrascaeta juntos num time titular. O controle que o Flamengo pode ter dentro do meio de campo com o Eric, seja Saúl, Jorginho, e você tendo ali o Andrés, como o Jailson falou, de esvaziar, eu acho que a chance de você acabar perdendo muito terreno para o Flamengo, isso acho que seria um risco. Tem uma discussão muito pertinente ali, mas não fosse as falhas, para mim era muito determinante o caminho com o Aníbal e com o Andrés, mas isso tudo acaba tornando a escolha muito difícil. Deixa eu voltar contigo, Bruno, para você trazer um tema pra gente aí, alguma coisa que vocês estão sentindo, alguma informação que você acha legal, abre um debate pra gente aqui no Sport Center, Brunão. Então, só para completar desse assunto, não sei se é um indício, uma pista ou um despiste, mas vale lembrar que entre aqueles jogadores que não viajaram para a partida contra o Grêmio, não tinha nem o Aníbal e nem o Martínez, mas tinha eram os 3 zagueiros. Sim. Era o Fux. Exatamente. Pode ser volante? Pode ser volante, assim. Bom, que o Abel sempre surpreende, né? Ele sempre coloca ali, né, um pitaco do que ele pensa ao longo de todo esse processo. Mas ele falou também nessa mesma entrevista, né, que ele soluciona a ausência do Rios com o Evangelista. Isso. Mas ele ainda não solucionou um Palmeiras sem o Evangelista. Então, acho que está tudo em aberto. Tá aberto, né, Pascoal? Eu, por exemplo, não colocaria o Fux de volante. Não colocaria? Não colocaria. Ele tem muita dificuldade para marcar. Ele não tem velocidade de recuperação. E o Arrascaeta é um jogador muito hábil e dá um tapa na frente, é duro para ele chegar na frente do adversário. Ele é um jogador de posicionamento. É um jogador que se posiciona bem na zaga e tem boa saída de bola. Você transformar um zagueiro que tem boa saída de bola em um primeiro volante, você vai trazer um problema para você. Eu acho que todos esses problemas verificados com o Aníbal, porque o Wayne Martínez é um homem de saída de bola. Ele não é um volante de marcação. Ele é um volante e é um segundo volante. Né? Por isso que o Palmeiras já tem uma contratação pedida pelo Abel, se ele ficar no Palmeiras, e ele vai ficar no Palmeiras. A informação que eu tenho é que ele vai renovar o contrato com o Palmeiras. O que ele já pediu? Um chamado terceiro zagueiro que possa trabalhar de volante. Mais ou menos, eu vou te dar até o sonho dele. Sousa, que joga no Racing. O volante e zagueiro do Racing. Esse é o sonho. Que fez aquela grande partida lá no Maracanã, né? Grandes jogos com a equipe. Aí tudo arrebentado. Depois ficou fora. Aquilo é fogo amigo, né? Aquela cotovelada foi fogo amigo. Quebrou o maxilar porque foi fogo amigo. Esse é um jogador que se encaixaria perfeitamente nesse plano de jogo do Abel. Sabe fazer o trabalho de marcação, orienta muito bem a defesa e sabe fazer o trabalho de bloquear o meio-campo e tem jogo. Ele tem bola. Ele sabe jogar também. Então, essa é uma noção, é um pedido do Abel. Ponto. Não tem isso para sábado. Eu começaria com o Aníbal. O Aníbal ali no meio-campo de primeiro volante, porque não pode dar espaço, segundo o Palmeiras pensa,
pro Arrascaeta. Porque se o Arrascaeta pensar o jogo pro Flamengo, aí não tem como E aí você parar. libera o Andreas para pensar o jogo um pouco mais para frente, né? Também, mais pra frente. Felipe, a gente mostrou aí uma tela também recentemente das decisões, né, das finais, e é muito claro que o Flamengo ele chega em um momento muito melhor, né, com um título brasileiro quase conquistado, não é, Mário? Uma questão aí de tempo ou de rodadas para o Flamengo conquistar, e o Palmeiras nessa pressão e nessa sequência de 5 resultados negativos. O que não é desconfortável para o Abel. Se a gente puxar esse retrospecto de títulos que ele conquistou e de finais que ele perdeu, é quase que sempre que ele chega a uma decisão como favorito ou em um confronto mata-mata como favorito, ele perde. Esse ano, por exemplo, os confrontos contra o Corinthians. Recentemente, o confronto contra o Boca. Uma semifinal contra o Atlético Paranaense. Final de Campeonato Paulista contra o São Paulo. Mas sempre que ele chega como um azarão, normalmente ele consegue reverter. Como foi na última conquista diante do Flamengo. O Palmeiras, nos últimos 5 jogos, naquela oportunidade, tinha uma vitória e três derrotas. Onde ele já fazia testes para decisão também. E nesse ano ele tem 3 derrotas e 2 empates. Ao contrário, né? Não tem nenhuma vitória. Lá tinha o primeiro gol. O Palmeiras fez contra o Grêmio o primeiro gol depois de tanto. Acho que a torcida do Palmeiras estava com saudade de ver um gol do Palmeiras. 3 jogos então, já, né? eu acho que é aquele negócio. O Abel tem um plano. Mas será que esse plano está bem montado para esse ano? E essa é a questão, né? Não é garantia, mas é um fato, né? Não é garantia, pelo contrário, mas assim, é um fato que ele gosta, ele se alimenta desse ambiente. Ele se alimenta. Né? E o discurso também dele, Isso, né? então a gente pode pegar a final contra o Defensa e Justiça. Ele era super favorito, perdeu. Um confronto contra o CRB, ele era super favorito, perdeu. Da decisão contra o Flamengo, ou confrontos contra outras equipes, por exemplo, se a gente puxar aí pela memória, contra o Água Santa. Você vai me falar, poxa, o Palmeiras era super favorito contra o Água Santa, era. O que acontece? Ele perde o primeiro jogo. Aí ele precisa de uma semana naquela dúvida, aquele desespero. Contra o São Paulo também perde por 3-1. Precisa, contra a LDU. Então, assim, não é um ambiente favorável, mas ele se alimenta disso. Esse Palmeiras do Abel se alimenta disso, Felipe. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos trazer o Flamengo agora, porque a gente está debatendo talvez o grande, não parece ser o único. O torcedor palmeirense vive um filme repetido às vésperas da final da Conmebol Libertadores. Assim como nas últimas 2 decisões do torneio em que esteve, 2020 e 2021, o Palmeiras chega para o duelo do próximo sábado, às 18 horas, de Brasília, em Lima, no Peru, diante do Flamengo, acumulando resultados negativos. A equipe comandada por Abel Ferreira não venceu suas últimas 5 partidas no Brasileirão, perdeu a liderança do torneio e chega bastante pressionada para fazer um bom jogo. A situação atual é parecida com as 2 últimas finais de Libertadores disputadas pelo Verdão. Na edição de 2020, o time, já comandado por Abel, encarou o Santos vindo de 2 derrotas e 1 empate. Nos 6 jogos prévios foram 3 derrotas, 2 empates e só uma vitória. Já na edição de 2021, a situação foi ainda pior. Antes de encarar o Flamengo, em Montevidéu, o Palmeiras acumulou 3 derrotas e 1 empate antes da decisão. Neste período, inclusive, o Verdão perdeu um clássico para o São Paulo, por 2-0, e deixou muitos torcedores preocupados em relação ao que estava por vir na final contra o rubro-negro. Em Montevidéu, porém, o Palmeiras conseguiu uma reviravolta e deixou para trás o mau momento que vivia antes daquela tarde. Com gols de Rafael Veiga e Daverson, o Verdão faturou o tricampeonato. No clube, a expectativa é de que a história se repita no próximo sábado. A estratégia começou na última terça-feira, quando Abel Ferreira poupou todos os prováveis titulares do jogo contra o Grêmio, ganhando um tempo maior de descanso em relação ao rival, que usou muitos titulares contra o Atlético MG. A comissão técnica e os jogadores entendem que a final é um jogo à parte e nenhum resultado anterior entra em campo. É o jogo mais importante do ano pra gente e, claro, é uma preparação diferente, é uma concentração diferente, é um foco diferente. Estamos trabalhando muito, já pensando no jogo de sábado, com muita humildade e com os pés no chão. Tenho certeza de que a gente vai fazer um brilhante jogo, afirmou Vitor Roque no início da semana. O Palmeiras chegou a Lima na noite desta quarta-feira. O time treina na quinta e na sexta-feira no estádio do Alianza Lima.